Olá, seja bem-vindo ao Clube da Manutenção. Meu nome é Bruno Machado. No podcast de hoje, a gente vai falar sobre essa questão da história do desenvolvimento da manutenção. Bom, se você já estudou um pouco essa disciplina, você vai lembrar e concordar comigo que a explicação do avanço da manutenção está sempre atrelada ao desenvolvimento da indústria, né? Indústria 1, 2, 3, 4, né? 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. E a manutenção se desenvolve na esteira da indústria, e isso é verdade. Só que os argumentos de justificação, né, da manutenção, eles são argumentos que eu chamo de argumentos negativos. Por que são argumentos negativos? Porque eles partem da premissa da falha. Então, a gente consegue justificar a manutenção de alguma coisa sempre raciocinando a partir da falha daquela mesma coisa. Então, se tu não fizer manutenção, tua planta vai parar. Se tu não fizer manutenção, teu carro vai quebrar, né? Pode acontecer um acidente. Se não fizer manutenção, tu vai ficar parado, empenhado no meio da estrada. Se não fizer manutenção, tua casa vai depreciar e etc. Então, sempre parte dessa premissa da falha, né? Então, precisa acontecer uma coisa negativa, por isso, né, argumento negativo, para que as ações da manutenção sejam justificadas, né? Bom, eu entendo também que isso teve uma piora, né? Esse argumento, ele é bom, mas ele é ruim. Por quê? Porque ele é um raciocínio, ele é uma intuição. Então, se, né, não parar, se não isso, se não aquilo, se não, então não precisa fazer manutenção. Então, na realidade, eu estou dizendo que tem que acontecer uma coisa para mim ter que fazer manutenção, né? Porque a manutenção vai evitar que essa coisa ruim aconteça. Então, por isso que é um argumento negativo, que eu falei. Quando a gente entra num período mais que a manutenção ela começou a ser mais matematizada, e a gente chega num cálculo de se vale a pena ou não fazer manutenção preventiva, né? Mas esse cálculo ele é extremamente teórico, né? Porque a questão toda da falha não é só a falha, é quando ela acontece. Então, uma falha ocorre num momento é completamente diferente do que ocorre em outro momento. Isso está muito ligado também a quando a gente faz uma classificação ABC dos equipamentos, a gente está fazendo uma classificação estática. Mas ao momento que as máquinas começam a trabalhar, tem máquina C que num determinado momento vira uma prioridade que ninguém imaginava. Entendeu? E se ela quebra, se ela para, a pressão é igual se tivesse parado a máquina A. Aí tu pode se perguntar, pô, mas eu fiz a classificação errada. Não, tu congelou, não existe congelamento. Tu congela para poder gerenciar. Então, essas aqui são A, essas aqui são B, essas aqui são C. Começa a rodar, a coisa é dinâmica, entendeu? Então, quando eu monto, né, uma planilha, assim, sempre geralmente uma simulação, não vem de dados reais, né? A partir de determinado momento não vale a pena fazer manutenção preventiva, a corretiva é mais barata, eu estou olhando só um ponto de vista, que é um ponto de vista financeiro. Só que eu estou olhando esse ponto de vista congelado no tempo, né? Eu congelei para mim poder lidar com aqueles números. Isso não é real, não está lidando com a realidade. Então todo mundo sabe que máquina quebra, máquina C quebrou, falhou, não sei o quê. A pressão ela vai ser muito similar se parar um processo principal, etc. Né? E como tu faz essa estrutura de cálculo, tu já não está falando de realidade, né? Às vezes tu está simulando o número, tu está fazendo uma inferência, né, uma estimativa, etc. Ocorre que o principal, que é o momento, né, que alguns chamam de momentum, né, que em termos de tomada de decisão é uma das coisas mais importantes dentro da indústria, o momento que tu está vivendo, isso não tem como tu colocar dentro do cálculo matemático.
acaba que dá uma impressão, e cada vez mais reforçada por essa matematização, que realmente existe uma condição onde não vale a pena fazer preventivo ou fazer corretivo. Isso não existe, cara. Isso não existe. Isso simplesmente é um raciocínio lógico que não tem correlação com a realidade, na grande maioria das vezes. E esse tipo de argumento, ele prejudicou, na realidade, a disciplina da manutenção, ao meu ver. Né? Porque a gente sai, né, pegando esse argumento negativo, pegando essa história do desenvolvimento da manutenção corretiva, aí depois tem uma necessidade das máquinas, não sei o quê, manutenção preventiva, aí tem uma necessidade, a manutenção preditiva, aí daqui a pouquinho, não, cálculo, não, já não vale a pena fazer manutenção corretiva, porque tem que calcular e não sei o quê. Isso é um argumento para o cara não fazer. Quando tu joga isso por um leigo, isso é um argumento para ele não fazer a manutenção preventiva e esperar. Né? Bom, então isso, de certa forma, na minha visão, né, apesar de que tem que ver a viabilidade da manutenção, bom, já tem que ver a viabilidade da manutenção, que está errado. Né? É viável fazer ou não é? Preventivo, é viável fazer corretivo? Na realidade, tudo isso é uma grande teorização lógica que no campo da realidade meio que não se aplica. Assim. Deixar quebrar, se tu for levar em conta outros pontos de vista, nunca é uma opção viável. Né? Nunca é uma opção bacana para quem está lá no chão de fábrica, nunca é uma coisa legal. Nem para lá, nem para a empresa. Né? Porque a gente não consegue fazer um estudo de muito tempo, tendo muitas falhas, para conseguir comprovar isso. Tem a questão do lucro cessante, etc. Tem planos de manutenção preventiva completamente absurdos, que não trazem, né, nenhum tipo de benefícios. Tem os planos OEM, né, o plano do próprio fabricante, que às vezes acaba prejudicando os interesses operacionais. Pode acontecer. Mas eu acho que essa análise geralmente ela não ocorre. Né? O pessoal já entra numa viagem. Então, existem algumas pré-condições que têm que estar satisfeitas para te entrar num nível de raciocínio, nesse nível de raciocínio que eu estou falando, de matematizar essas coisas, porque, primeiro, as manutenções preventivas devem estar ocorrendo. Segundo, teoria, se a manutenção preventiva está ocorrendo, as corretivas estão diminuindo. Né? Então, tu contrapor uma coisa com outra em termos de valores é uma coisa... Eu não consigo ver acontecendo. Eu não consigo ver. Esses dias eu estava conversando com um rapaz, eu falei lá, que, sei lá, você acha que manutenção corretiva é uma estratégia? E aí algumas pessoas não sabem, outras acham que é, né? E esse rapaz lá, não, né? Lá não, mandou as mensagens no privado. Porque não é, porque pode ser, às vezes não vale a pena. Tu veja bem, uma lâmpada não é equipamento, cara. Em gestão de manutenção, está falando de equipamento. Lâmpada não é equipamento. Então, se a gente está falando de equipamento, né, a gente não está falando de peça, né, de infraestrutura, não é isso. Infraestrutura é simples ainda, né, não é uma infraestrutura complexa. Né. Uma infraestrutura complexa, que seriam estruturas, galerias, pipe racks, estruturas grandes, que são suportes, né, de outras estruturas. Ninguém vai falar em fazer manutenção corretiva nisso. Então, esse argumento ele é falho. Ele é muito falho. Porque as pessoas misturam, né, equipamento com componente. Dentro do mesmo equipamento, tu vai ter ações de manutenção diferentes. Né? Bom, mas não é esse bem o foco. Né? Fica para uma próxima. Então, essa questão da manutenção corretiva, né, existe toda uma batalha para diminuir as manutenções corretivas, para a gente ter o controle dos equipamentos, que a gente chama, né, na manutenção. É que os equipamentos não nos controlem, mas a gente controla os equipamentos. E aí,
o nego vem com os argumentos de querer fazer manutenção corretiva, de estratégia de manutenção corretiva, não sei o que. Cara, vai lá, eu sempre falo isso, né? Vai pro campo, chão de fábrica, é caótico. Tu não tem essa estabilização dos dados, dos números, das contas, não é assim. Não funciona assim, em lugar nenhum, cara. Quebra lá, quebra aqui, quebra... E o troço tá rodando, irmão. E a pressão tá pegando, é o momento que eu tô falando, né? É o momento que tu vive o presente ali. Não é interessante de forma alguma, estrategicamente, que os equipamentos falhem. Não é interessante. Para o gestor, para o setor, não é. Não é. Então, claro que o meu argumento é manutenção corretiva não é uma estratégia, uma ação de uma estratégia. Pode ser uma ação de uma estratégia? Sim, pode ser uma ação de uma estratégia. Mas ela em si não é uma estratégia. Uma reação não pode ser uma estratégia, né? Pode ser uma ação de uma estratégia. Mas, se tu tem, vamos levar esse raciocínio um pouco mais longe. Se tu tem 100 equipamentos na planta, e a gente vai colocar que 20% deles são equipamentos de classe A, né? Sei lá. Então, 20 equipamentos são classe A. É só um exemplo, tá? 40% deles são equipamentos classe B. Então, 40 equipamentos são classe A. E 40% são equipamentos classe C, ou 30, né? São 40 equipamentos. Se tu achar que tu vai fazer manutenção corretiva nesse equipamento, tu acabou tua planta, né? Viu como é absurda essa ideia? Ter 40 equipamentos, não, isso aí vão atuar como quebrado, tu vai ficar só trabalhando neles. Porque, como eu já disse, a classificação ABC é uma classificação estática. O que tu tem que entender é que para manutenção, uma das coisas que mais importam é a taxa de utilização. Então, geralmente, os equipamentos que são mais utilizados, né, que tem maior utilização, que ficam mais horas rodando, são os equipamentos mais necessários para a própria planta, né, desconsiderando as redundâncias, etc. Então, às vezes, até a taxa de utilização ela é um fator de confirmação se a tua classificação ABC está certa ou está errada. Porque meu equipamento TC roda 24 horas por dia. Cara, não tem como esse equipamento CC, tem coisa errada. Se ele roda 24 horas por dia, é que ele é necessário 24 horas por dia. Né? Isso é uma questão de necessidade, de lógica. Né? Não é uma questão de opinião. Né? Concorda comigo? Claro que existem alguns equipamentos que são classe A, mas eles estão ali para emergências, né? Que nem bomba de incêndio, etc. Não roda, está parado, taxa de utilização não entra nessa análise. Mas não é o caso, né? Do que eu estou exemplificando aqui. Então, retomando o raciocínio. Então, a manutenção ela se desenvolve na esteira da indústria e a gente começa a argumentar que cada vez mais a manutenção é necessária, né? Porque a indústria está se desenvolvendo, etc. Bom, mas sempre numa premissa negativa da falha. Então, se falhar, vai ter prejuízo, etc. Legal. Bom, então, o que eu escrevi aqui, né? Em determinado momento, né, foi uma aula que eu dei pro Clube da Manutenção, eu argumentei que a manutenção se desenvolveu na esteira do desenvolvimento industrial. Show, bacana, realmente é isso. Então, alguns falam que os tipos de manutenção foram inventados ou que surgiram. Na realidade, para uma coisa ter sido inventada, ela precisaria de um inventor. E não conseguimos localizar esse inventor em nenhum momento da história. Realmente, se tu estudar, tu não consegue identificar inventor de nada em nenhum momento da história. A quem inventou a manutenção corretiva? Quem inventou a manutenção preventiva? Não existe isso. O mais correto seria dizer que ela foi descoberta ou reconhecida. Então, na minha opinião, mais correto é se inventou a manutenção corretiva. Não. Ela foi descoberta ou reconhecida, ela já existia. Né? Eu vou tentar argumentar em favor disso. Não que ela surgiu em determinado momento, mas que ela sempre existiu. Só o ser humano não tinha meios de nomeá-lo ou ignorava seus predicados. Então, bom, vamos subir um degrau em termos de interpretação e análise. Reação, prevenção. Então, reação e prevenção
é uma questão que está ligada a inúmeras disciplinas, não só a manutenção, né? Então, está ligado à saúde, está ligado a finanças, né? Está ligado à gestão de riscos, né? Está ligado à segurança, né? Então, prevenção e reação está ligado a quase tudo, né? Então, o que eu estou argumentando é que se a necessidade da manutenção existe, ele existe desde a primeira máquina. Ela não foi algo que foi sendo agora precisamos de manutenção preventiva. Não, cara, sim. Na primeira máquina que o cara botou a rodar, lá parou por desgaste, por uma falha, por um uso indevido, sei lá, ele precisou reparar ela, precisou de manutenção. Então a necessidade é intrínseca ao equipamento. Aqui fica o argumento de que a manutenção é uma necessidade intrínseca, não uma escolha arbitrária. Tu não é vou escolher fazer manutenção, não. Não, tu não tem escolha. Tu já é uma necessidade daquele ativo. Para ele cumprir a função para a qual ele foi projetado. Acabou, não é uma questão de escolha. Nós que estamos entrando nessa viagem aí, interesses e etc., de escolher, né? Fazer, mas isso arbitrariamente, sem nenhum componente técnico. Mas o cara que fez a máquina está dizendo lá que tu tem que fazer tal e tal coisa. O que a gente faz como dono dos ativos é rebaixar as necessidades de projeto, na grande maioria das vezes. Não parar os equipamentos no tempo pré-determinado, não fazer as manutenções pré-determinadas, né? Ficar argumentando que conhece mais a máquina que o próprio fabricante. Então, a única vantagem que alguém da manutenção tem em relação a conhecimento de máquina sobre o fabricante é o contexto operacional. Mais nada. Tu não sabe mais nada que o fabricante. Só o contexto operacional. Né? O contexto operacional é o uso do equipamento, é onde ele está instalado, né? A maneira que ele é operado. Isso tu tem uma vantagem sobre o fabricante, mas acabou aí. Tu não sabe as peças, tu não sabe o projeto, tu não sabe os cálculos daquele equipamento, tu não sabe nada disso aí. Né? Então a vantagem que o pessoal da manutenção tem sobre o pessoal que fez a máquina, né? O dono da máquina, né? Que fabricou a máquina, é o contexto operacional, não existe outra vantagem. Então, o argumento que eu estou fincando é que a manutenção é uma necessidade intrínseca do equipamento, da máquina. Ela não é uma escolha matematizada, não, vou fazer uma conta que vale a pena da manutenção. Não vale a pena, isso não existe. Isso não existe. Isso é uma coisa lógica que pode ter alguma utilidade em contextos específicos, mas isso não é, de forma alguma, um componente obrigatório da tua gestão. E isso serve num patamar muito elevado, que se tu jogar isso para um patamar muito baixo, vai só confundir as pessoas, e já confundiu, né? Vai pensar fazer as pessoas chegarem a conclusões que vão prejudicar elas mesmas. Né? Então, um argumento financeiro, vamos lá, isso não é um argumento técnico, é um argumento financeiro, né? De que vale ou não vale a pena, está numa camada muito acima, e os dados que embasam, né, essa tomada de decisão geralmente são conflituosos. Né? Raras são as empresas que têm aí nas suas ordens de serviço, que é o documento principal que gera os dados para tomada de decisão e análise dessa monta, né? Os dados limpos, né? Os dados confiáveis, falando da mesma coisa, do mesmo equipamento, meu amigo. Então esse argumento ele é um argumento muito perigoso. Eu vou deixar falhar, tem que ver muito bem onde tu vai fazer isso. Porque às vezes o momento da empresa está precisando daquele equipamento e lá na tua estratégia tu já congelou que tu não vai fazer manutenção nele. E aí o que vem? Vem o ferro. Né? Vai levar o ferro. Então, continuando aqui.
Se nós entendermos que você compra uma máquina para que ela gere, para ela gerar algum tipo de valor ou cumprir alguma função, independente da máquina, independente do tempo histórico, o argumento em defesa da manutenção só evoluiu ao que está agora porque sempre foi possível no passado. Você consegue compreender isso? O que entendam, o argumento da evolução da manutenção, que eu estou especulando, né? Estou argumentando aqui, ele está ligado ao desenvolvimento da indústria. Né? Então, essas necessidades das máquinas, elas foram criadas pelo desenvolvimento da indústria, quando na realidade aqui eu estou argumentando que não. Sempre existiu. Porque a necessidade da manutenção não está no momento histórico, está na máquina. Ela não está na gestão, está na máquina. Isso é extremamente importante entender, você, né, que é dessa área de manutenção, pessoal técnico, né, que trabalha com a mão na ferramenta, entende isso muito mais fácil. O pessoal que entrou direto na gestão tem uma dificuldade de entender isso, mas a necessidade da manutenção não está na gestão, está na máquina. Está na máquina. Não está na gestão. E não é uma definição arbitrária, é uma necessidade física. Se o equipamento, se precisa trocar o pneu, precisa trocar o pneu. Não importa o que eu acho disso, não muda nada. Então o argumento é esse, que a necessidade da manutenção está na máquina. Então, mas lá era 1930, Guaraná com rolha, e não se pensava nisso, tá show de bola, mas isso não mudava o fato que não faziam manutenção, as máquinas quebravam. Isso não mudava o fato que o tanque ia para a guerra e não voltava, quebrava no meio do caminho. Não é verdade? E aí, de novo, eu volto naquela questão da reação e da prevenção. Né? Então, a prevenção, de certa forma, já falei em outra oportunidade, acho que tem vídeo no canal, lá do clube, a prevenção ela é um salto lógico. Né? Ela é um raciocínio. E a reação não, a reação ela é uma percepção, né? Algo está errado, tu vai lá e conserta. Né? Mas se eu tenho uma máquina, independente do momento histórico, a necessidade de manutenir aquela máquina está na máquina. Nunca se fez uma máquina que não precisasse de manutenção. Máquina, equipamento. Porque, não, toca até e se desmanchar, quebra. Pensa bem comigo assim. Tem um cálculo que a gente faz que é o seguinte. O custo do ciclo de vida do equipamento. Né? Então, tem um motor, a expectativa... Vamos, eu não tenho como puxar um quadro aqui. Não, mas vamos assim. A expectativa de vida do motor é 25 anos. Esse motor tem um custo de aquisição, ele vai ter uma depreciação, ele vai ter um custo operacional. O custo operacional é o custo de manutenção. Mas, em termos de ciclo de vida útil do equipamento, pode considerar também o consumo de luz desse motor, né? Que torna o cálculo mais complexo, mas de fato, né, se tu conseguir um motor que economize luz, né, que puxe, que seja mais, tem uma eficiência energética melhor, ele pode ser que ele se pague no tempo, né? Então não é só o custo de manutenção, a gente chama de custo operacional. Então, quando tu compras, escuta isso, quando tu compra um ativo, tu está comprando o ativo, esse é o primeiro custo, a gente vai chamar esse custo de CAPEX, é um investimento. Eu comprei um ativo. Mas eu tenho um OPEX, né, que é o custo operacional. É um custo bem menor, mas que ele acaba sendo maior, porque multiplica esse custo, né, operacional aí por 25 anos, ele acaba sendo um custo bem maior. Né? Bem mais significativo que o CAPEX que tu fez lá no primeiro momento. Mas é importante entender que tu compra o ativo para gerar valor. Né? Então, esse ativo devolve. Então, aquele custo que tu tem para manter o ativo de manutenção, custo operacional, ele é devolvido pela geração de valor do ativo. E essa geração de valor do ativo ela é superior
ao custo dele. Senão ninguém faria, né? Não construiria a fábrica, não construiria nada disso. Então, em resumo, um motor devolve em lucro, em faturamento, muito mais do que o seu próprio gasto, para ser mantido. Só que, qual é o raciocínio? Não vou, aqui é manutenção corretiva, estratégia, manutenção corretiva. Vai trabalhando, dane-se, quando falhar a gente dá um jeito. Beleza. O motor era para durar 25 anos, o motor durou 5 anos. O investimento nesse motor não se pagou. O CAPEX dele não se pagou. Eu vou lá, porque assim, quando a gente fala em CAPEX, a gente está falando, vamos fazer uma fábrica nova. Tá, mas essa fábrica nova, se tu for olhar todos os ativos daquele CAPEX, tu olha lá, 50 milhões, cara, tem motor, tem redutor, tem correia, e tudo isso tem uma expectativa de vida. Apesar de tu vir reparando e substituindo, né, uma coisa que eu já falei várias vezes, que daqui a pouquinho tu substitui toda a fábrica em 10 anos. Mas a fábrica era para ter durado, mantenido, se tu tivesse mantido ela da maneira correta, sem substituição de equipamentos, mas só spare parts, né, substituição de peças, né, sobressalentes, etc. Era para ter durado 20, 25 anos. Não durou. E, obviamente, o que acontece? O lucro da empresa ele vai indo, né, para as cucuias, né? Porque se o motor era para durar 25 anos, tu tá trocando de 5 em 5 anos, que estratégia boba é essa? Isso não é uma estratégia. O custo de tu ir lá e lubrificar o motor, ele é muito diferente do custo de tu ir lá e substituir o motor inteiro, né? Então, claro que eu estou pegando um exemplo do motor, mas quando eu falo motor, vocês têm que entender que tem fábrica que tem 1000 motor. 100, 500. Então, quando eu tô falando de um, eu tô falando de uma centena, de uma dezena. Né? Eu tô usando um só para explicar, mas isso em proporção dentro de uma fábrica é muito maior. Bom, né? Então, estou trazendo muito assunto aqui, talvez esteja confuso. Mas, vou terminar aqui o que eu tinha escrito, para nós não perder o fio da meada. Então, se nós entendermos que você compra uma máquina para ela gerar algum tipo de valor ou cumprir alguma função, independente da máquina, independente do tempo histórico, o argumento em defesa da manutenção só evoluiu ao que está agora, porque sempre foi possível no passado. Né? Então, a manutenção ela é uma necessidade intrínseca da máquina, não da gestão. Isso está ligado à questão intrínseca do mantenimento e da questão intrínseca da falha. Logo, o argumento negativo não é muito bom, pois ele parte de uma premissa negativa. Faz crer que a manutenção preventiva ou proativa não é algo inerente ao funcionamento das máquinas, e sim uma ação necessária para evitar a falha. Agora acho que talvez tenha ficado claro. Uma ação necessária para evitar a falha. Não, eu só faço manutenção porque se eu não fizer vai evitar a falha. Não. Isso é um argumento negativo. Precisa acontecer uma coisa ruim para mim ter que tomar essa ação. Beleza? É um raciocínio bacana. Mas isso não acompanha a compra do equipamento. Porque o cara, ele aceita isso. O que a gente não percebeu ainda é quando eu estou falando de falha, eu estou falando do risco da falha, eu não estou falando quando que ela vai acontecer. E aí nós entramos numa seara muito complicada de países subdesenvolvidos, que é, eu aceito o risco. Vamos esperar. Deixa falhar. Porque tu entrou num argumento de risco, tu já não entrou num argumento de uma necessidade técnica obrigatória. Que é muitas vezes o que a manutenção preditiva acaba fazendo. Não, tá vibrando, passou dos parâmetros, mas dá para dar uma segurada. Aqui dá para dar uma segurada, cara, não tem segurada nenhuma. Tá errado, isso aí tem que consertar. O defeito tá ali, tu tem que ir lá e consertar. Né? Então, esse argumento, não estou dizendo que eu tenho um argumento melhor, não sei. Mas esse argumento negativo, ele induz a isso. Ele induz a, vamos esperar, não é assim, nunca quebrou, não vai quebrar, não sei o quê. É uma coisa que, cara, fica difícil de argumentar nesse sentido. Então, o argumento real seria, né? A manutenção é uma necessidade vital de todo e qualquer objeto no mundo. Então, por isso, que o argumento da evolução da manutenção é muito ruim. O argumento deveria ser que sempre foi necessário da manutenção, só que não se tinha linguagem e conhecimento para se reconhecer isso. A falha está intrinsecamente ligada a qualquer coisa que funcione. Qualquer coisa que funcione pode não funcionar.
Qualquer coisa que funcione pode falhar, qualquer coisa que funcione pode dar defeito, pode acontecer um monte de coisa. E o que diminui as chances disso ou impede que isso aconteça? Manutenção. É isso aí. Entendeu? É, né? Complexo, né? Mas não é tanto assim. Então, era isso, né? Espero que vocês tenham gostado. Convidar vocês também para o nosso Clube do Livro, GLMAN. A gente abriu faz uns 3 dias, eu acho, né? E ele começa agora dia 5 de julho. As inscrições encerram dia 1º de julho. Né? Então, é de gratuito. A gente já tem acho que uns 35 pessoas, se eu não me engano. Então, convido você que está escutando ou ouvindo isso, que se inscreva e participe. Bacana? Até mais, valeu!